Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Podem tomar assento. Quero dizer da minha alegria de estar neste santuário, lugar onde Deus fala, lugar que Deus marcou um encontro com cada um de nós. Quero agradecer pela lembrança do nome, pelo convite e pela confiança de nos dar direção desse trabalho, nos permitir alguns momentos nessa tribuna. Eu quero ler um texto com os amados, que está no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 46. Eu quero ler 2 versículos desse capítulo. Capítulo 46 do livro do profeta Isaías, no verso 3, está escrito assim: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda que as cães eu os trarei. Eu os fiz, e eu vos levarei, e vos trarei, e vos guardarei. Meus amados, a nossa vida, ela é constituída de fases, ela é constituída de etapas. E todos nós sabemos, não vai causar nenhum escândalo, nenhum desconforto, mas todos nós somos sabedores que quando nascemos já estamos morrendo, não é? Essa é a vida comum que nós temos. E nesses 2 versículos estão as fases de nossa vida e as necessidades. Observe que nesses 2 versículos está desde o ventre, o nascimento, a vida em si, a velhice, que é diferente das cães. As cães aqui são cabelos brancos. E cada uma destas fases existe as necessidades que todos nós temos. E para interagir com os amados e não falar sozinho, essas fases, nós nos esforçamos o máximo para não sermos ultrapassados pelos anos. E todos nós sabemos que quando nos miramos no espelho, e todos nós temos espelho nas nossas casas, mas quando fazemos, percebemos que ao sorrirmos, aparece alguma coisa no cantinho do olho, né? Alguns chamam de pé de galinha, né? São marcas de que nós estamos envelhecendo. Alguns de nós, eu sempre digo, que não jantam mais, senão dá retorno, né? Dá refluxo. Nós estamos envelhecendo, subimos escadas, nos cansamos, a pele do nosso rosto começa a cair, e nós chegamos no espelho, esticamos, tentando. São fases. Em todas essas fases, Deus sempre esteve conosco. Observe que o salmista escreve, e cada um de nós que chegou aqui nesta manhã, nós não temos ideia, irmã Jaqueline, de laços que foram quebrados. Não temos ideia. Talvez alguns nós tenhamos visto, outros não. Mas o salmista escreve dizendo que o laço do passarinheiro se quebrou e nós escapamos. Bendito seja o nome do Senhor. Fases. E quando falamos de fases, a nossa vida também, queridos, ela reflete o espiritual. Tudo que nós vivenciamos no nosso dia a dia é um reflexo também do espiritual. Pensando nisto, é possível que pensemos que em determinada idade, algumas portas fechar-se-ão para nós. Mesmo com cabedal de experiência, mesmo com um currículo bastante recheado, mas algumas portas se fecham. E é exatamente aqui que eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos e refletirmos e entendermos que Deus é o mesmo. O texto que nós lemos diz que desde a madre, desde o ventre, a velhice, até as cães, eu serei o mesmo. Não há mudança, não há sombra de variação em Deus. Capítulo 16 de Ezequiel, versículo 3 e versículo 4, e eu quero ler estas referências porque
elas estarão ministrando ao nosso coração valores e preciosas lições. O capítulo de número 16 do livro do profeta Ezequiel não é uma posição muito agradável que nós encontramos lá. O texto diz assim, no versículo 3: E disse, assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Verso 4 até o 6 diz assim: E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta com faixas. Notem que no versículo 4 é um próprio da cultura judaica de então. Verso 5: Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes fostes lançado em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nascestes. Verso de número 6: E passando eu por ti, vi-te manchada no teu sangue, e disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Esta era a nossa condição. Largados, numa fase, da vida, largados, ninguém queria saber de nós. Mas eu fico a me perguntar, queridos, qual é a nossa habilidade? Ou seja, o que é que nós temos de bom, de belo, para chamar a atenção de Deus? Haja vista que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é presciente. Existem aqui pelo menos 4 aspectos que eu quero chamar a sua atenção e novamente reforço, não se sintam embaraçados, mas é uma realidade nossa. Qual é a nossa habilidade? Primeiro, queridos, nós somos excelentes pecadores. Melhor do que nós, não há. Nós sabemos muito bem o que é pecado. Nós temos e somos capazes de dominar a mentira. Há até aqueles que tentam maquiar, dizendo, não, é ocultação da verdade. Talvez até alguém fale, é uma mentira santa. Terceiro, nós temos o domínio da arte da corrupção. E isso não é coisa de carioca, não é coisa de brasileiro, isso é coisa do homem. Isso é um legado do Éden. E finalmente, nós somos pós-graduado ou doutorado na faculdade da terra. Só que essa faculdade ensina uma disciplina lá em Oséias, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer quais são as disciplinas que nós somos formados. Oséias, capítulo de número 4, verso 1 e verso 2, e eu serei bem lento nesta manhã, por entender que estamos sendo gravados, e eu quero dar o tempo suficiente para o que nos ouve também abrir as suas Bíblias. Capítulo 4, verso 1 e 2 de Oséias diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Olha aqui as nossas disciplinas. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. É esse o ambiente que nós estamos inseridos. É desta sociedade que nós fazemos parte. Mas vamos pensar quais são os critérios que Jesus usa, que se valeu lá atrás e que ainda ele hoje se vale. Quais são os critérios que Jesus usa para nos chamar para o seu aprisco, nos chamar para este meio que aqui estamos, esse lugar de gozo, de presença, de alegria. A Bíblia diz no capítulo 3, no Evangelho de Marcos, versículo 13, que Jesus subiu ao monte. Aqui fala da sua visão. Por isso que o texto de Ezequiel diz que Deus conhece a nossa origem, o nosso nascimento, a nossa estrutura.
Ele se lembra que nós somos pó, ele sabe que nós somos limitados, ele sabe com que preocupações nós entramos por estas portas nesta manhã, quais são os nossos cuidados. Eu vou usar uma linguagem de uma outra geração, quais são as nossas neuras, não é? Mas notem, queridos, que aqui quando o texto fala que Jesus sobe ao monte, fala da visão que ele tem nossa. E o texto diz que ele chamou para si os que quis, significando dizer a sua soberania. Se pudéssemos, e respeito aqui este momento ainda pandêmico, mas se pudéssemos, nós poderíamos fazer uma atividade nesta manhã, Juliana. Olhar para o vizinho que está ao lado e dizer o seguinte: ele conhece você, ele sabe quem você é, desde o seu nascimento. A coisa tão séria, Douglas, que o salmista escreve dizendo que antes que ele nascesse, ele estava no ventre da mãe, quando Deus já tinha entretecido ele. Essa palavra, irmãneira, entretecer, eu acho linda, porque é uma palavra que diz de confecção de um tapete persa. Meus amados, antes que você pudesse imaginar qualquer coisa, Deus já estava tecendo o seu baço, o seu fígado, o seu pâncreas, o seu rim, o seu pulmão, o seu coração. Isso mostra o conhecimento de Deus, presciência, soberania e cuidado dele com todas estas fases de nossa vida. Vamos continuar. Quando o texto diz que ele chamou a si os que quis, e esses discípulos foram até Jesus, isso aqui fala da obediência. E aí eu quero chamar a sua atenção para um outro texto bíblico. Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo de número 24, mostra que Jesus não confiava nos seus discípulos, porque ele entendia e sabia a estrutura destes homens. E o texto diz assim: não confiava neles porque a todos conhecia. Dentro desse aspecto de João 2,24, eu quero chamar a sua atenção para dois subtópicos. Primeiro, mal comparando, não me interpretem mal, não me entendam, eu estou trazendo esta linguagem para ficar mais fácil para a nossa compreensão. Vamos entender Jesus como um patrão. Um patrão. Só que ele é um patrão que vai atrás. Vamos ser sinceros, amados. Pode até ser que haja alguém aqui no nosso meio que tenha um patrão assim. Mas é muito raro. Principalmente na nossa melhor idade, é difícil demais. Um patrão que vai atrás. E vai atrás de quem? O capítulo de número 8 de Mateus, verso de número 28, que é outro texto rico na sua essência, como toda a palavra de Deus, diz assim: e tendo chegado a outra margem, aqui está uma das nossas necessidades. Nós estamos na outra margem. Eu gostaria de lembrar do nome da senhora, eu não vou conseguir, mas ela disse o seguinte: ela veio de um bairro e agora está residente neste bairro. É uma outra margem, é o outro lado, não é? Se tivesse alguém aqui de Niterói, outra margem. Mas preste atenção, e tendo chegado a outra margem, Jesus não é regional. Isso aqui é tão lindo, Jesus não é relativo, ele é absoluto. A outra margem. A outra margem fala que era a província dos Gadarenos. E esses Gadarenos lhe saíram ao encontro. Esses Gadarenos aqui fala de que eram pessoas endemoniadas que estavam retirados, viviam lá nos sepulcros, amarrados, com correntes, ninguém passava por lá, ninguém queria saber deles. Mas notem um detalhe, amados, não há registro bíblico, nenhum dos evangelistas falam isto, você não encontra nenhuma pista bíblica. Enquanto Jesus está em deslocamento, nenhum dos seus discípulos aponta os Gadarenos. Nenhum das pessoas que estavam próximas a Jesus falam acerca desses Gadarenos. Esses Gadarenos não tinham vozes, eles não podiam clamar, ninguém poderia os assistir. Existem momentos, queridos, que nós estamos assim. A pandemia nos ensinou isto. Ou
nos deu esse legado? Isolados. Se aumentou o número de enfermidades por causa deste isolamento, não sei. Se isto pode trazer algum tipo de comprometimento para as nossas crianças em um futuro próximo, não sei. Mas este isolamento nos causou muito mal, porque nós somos pessoas que agregam. A igreja é uma família. E para mostrar para você que o negócio aqui é tão bom, Jaqueline, quando acaba o culto, nós não vamos embora, não é? Felizes as igrejas, essa aqui é uma delas, que tem uma cantina, porque quando acaba nós vamos para lá, ficar juntos, conversar, porque nós precisamos desse contato. O céu para onde vamos, Douglas, é este ambiente de amizade, fraterno. E o texto diz que Jesus vai para o outro lado. Existem lições aqui, amados. Primeiro, lembre-se que eu falei de Jesus como um patrão. Qual é a nossa condição? Nós estávamos na outra margem. Ninguém queria saber de nós, como Ezequiel. Mas esse Jesus passou a outra margem. E aí acontece, queridos, que, Juliana, acontece uma entrevista no RH de Jesus. Todos nós sabemos que quando nós vamos fazer uma entrevista, e aí quem é desta área sabe disto, uma das primeiras coisas que precisamos prestar atenção é no nosso cabelo, porque o cabelo é uma identidade. Então, se chegarmos lá com o cabelo um fiozinho um pouco assim, o RH já descarta dali. Isso é a nossa identidade. Agora, preste atenção. Quando você entende isto, você consegue entender por que aquela mulher do Novo Testamento quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus, de um nardo, não é? Um unguento, e enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Até hoje, eu não sei se os amados sabem, depois dessa conversa, os amados podem me ajudar, mas eu não sei se cabelo enxuga. Até hoje eu tenho essa dúvida. Cabelo enxuga? Bom, mas quando ela faz isso, ela está nos dando uma ideia de identidade. Ela está dizendo o seguinte: para Cristo vale qualquer coisa, vale qualquer esforço. Ainda que eu abra, que eu entregue, que eu deixe em ponto de interrogação a minha identidade, porque para a cultura de então era assim, mas ela o faz. Então notem, vamos voltar aqui para os gadarenos. Vamos falar dessa conversa aqui com o RH. O aspecto desses homens, o texto diz, eram endemoniados, viviam nos sepulcros. Outro detalhe aqui, amados, Deus não nos formou para isto. Qual é a sensação, a tristeza que inunda o nosso coração quando vemos um morador de rua? Não foi feito para aquilo. Chuva, frio, sol, fome, não foi feito para aquilo. Ele é a imagem e semelhança de Cristo. Eles viviam nos sepulcros, eram ferozes, territoriais. E aí como é que eles vão para a entrevista com Cristo? Com o cabelo desgrenhado, totalmente fora do que eu e você possamos imaginar. Queridos, o amor de Jesus nos constrange. Nós, na verdade, não conseguimos entender o amor de Deus. Eu comecei falando dessa prédica dizendo sobre as empresas. E nada contra elas. Para quem nos está assistindo, nada contra. Mas as empresas hoje, irmã Nery, querem os melhores. De preferência, Douglas, que saibam falar 2 línguas. E nós estamos aqui com uma dificuldade terrível com o nosso português, não é? Aí vem a correção ortográfica, e meu Deus, como é que vai ser isso? Mas as empresas querem dessa forma. Jesus é o inverso. Jesus olha para a humanidade, levanta uma plaquinha e diz: quanto pior, melhor. Quanto mais endividado, melhor. Quanto mais aqueles que não puder, eu não posso, eu não sei, é esse que ele quer. Então observe que aqui ele se dirige para estes homens. Acontece a entrevista e em Lucas 8, 27, que é o mesmo texto, registro, diz assim: eles não andavam vestidos, nem habitavam em qualquer casa. E o que é que Jesus faz com estes homens? Marcos 5, versículo de número 15. E essa atitude de Jesus
com os gadarenos continua ainda nos dias odiernos. Diz assim o texto: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Era o inverso da nossa realidade. Nós estávamos nus espiritualmente falando, mal cheirosos espiritualmente falando, sem nenhuma condição de apresentação. Mas ouça, amados, Ele nos trouxe para o reino da sua luz, para o meio dos príncipes, para o meio desta igreja santa, remida e lavada no sangue do Cordeiro. Vamos continuar. Jesus é um patrão, amados, que manda chamar. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos 10:49 que havia um moço no caminho, e Jesus, passando junto com toda aquela multidão, e é um outro texto que leva-nos a meditar, a refletir, aquele moço começa a clamar, irmã Neire, e a multidão se incomoda com o clamor daquele moço. O que nos leva a refletir: por que se incomodar? É uma situação ruim, é uma situação difícil que ele está vivenciando, só que Jesus é o tipo do patrão que manda chamar. Quando você acha, quando você pensa, quando você imagina que não tem mais jeito, está lá no final de vida, qualquer que seja a fase que você esteja, ouça, amados, Jesus manda chamar para provar para mim e para você o grau de importância que você tem para Ele. E quando Ele manda chamar, nós encontramos aqui algumas outras lições. Primeiro, Jesus é um patrão diferente, porque aquele moço está junto do caminho fala que é uma pessoa que não tem muita importância, não está interessado em nada, mendigando, é uma outra condição ruim. No versículo de número 52, é a mudança que aconteceu com esse homem. Logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Sabe por que hoje nós seguimos a Jesus? Porque um dia Ele abriu os nossos olhos. Éramos cegos, por isso não seguíamos. Éramos mudos, por isso não louvávamos. As nossas mãos, irmã Juliana, estavam atadas, por isso que nós não levantávamos para adorar. Não fazíamos nada por causa da nossa condição. Ele mudou tudo isso, queridos. E é por isso que nós estamos aqui. Mas vamos um pouco mais adiante. Vamos falar da capacitação. Falamos da entrevista no RH. Agora, Juliana, depois que esse candidato passa por essa entrevista, tem um cursinho de capacitação, que é oferecido pelo Senhor. Primeira coisa que eu preciso saber, ela falou: tá bom, qual é a duração do curso? 3 anos. Foram os 3 anos de ministério de Jesus. Qual é a grade de disciplina? Primeira disciplina, queridos: nós estamos aprendendo a perdoar. É difícil? Pode ser, talvez, mas notem uma coisa: não somos nós, queridos, que perdoamos. É Cristo em nós. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, ele diz o seguinte: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós não temos moral para perdoar ninguém. Nós não conseguimos. A Bíblia nos dá exemplo disto, o exemplo de Davi, que traz Absalão de volta. Absalão já tinha se revoltado contra o próprio pai. Traz Absalão de volta, mas ele fala: olha, eu não quero ver, não entre no meu palácio. E Absalão fala: olha, se é assim, deveria me ter deixado lá. Ali é a prova de que nós não conseguimos perdoar. Só conseguimos perdoar, queridos, à medida que permitimos que a pessoa de Cristo comece a tomar vulto no nosso viver. Aí não somos mais nós. E aí acontece uma das coisas mais lindas, irmã Neire, que se dá no reino de Cristo. Qualquer um que tocar em nós, e aí eu falo tocar com um sentido ruim, de maldade, não toca em nós. Toca na menina dos olhos de Deus. Nenhum de nós sofre afronta, amados, porque é Ele que vive em nós. Então, se alguém nos afrontar, está afrontando a Ele. Então, eu tenho uma palavra para ti, uma palavra para os que nos ouvem.
fique quieto, fique em paz, fique tranquilo. Eu sei que todos, cada um de nós tem um vizinho, isso não é uma palavra de desestímulo para a senhora, muito pelo contrário, mas de ânimo. Mas todo crente tem um vizinho atribulado. E, vamos ser sinceros, é esse vizinho atribulado que faz com que seja explicitado em nós valores cristãos para suportarmos isto. Até que um dia ele chegue à conclusão, eles são diferentes. Vamos um pouco mais adiante. Outra disciplina, aprender a expulsar demônio. A Bíblia diz assim, Lucas 10, 17, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Não é nossa santidade, não é a nossa oratória, não é a nossa hermenêutica, não é a nossa capacidade, não é nada. É Deus que faz através de nós. Quando cantamos, não é a nossa voz, não é a nossa habilidade, é Deus por intermédio de nós. Quando pregamos, quando ensinamos, qualquer coisa que façamos, queridos, tudo redunda ou precisa redundar em graça e louvor ao nome do nosso Deus. Outra disciplina é a disciplina da fé. Se nós pudéssemos, Douglas, eu faria, mas eu vou respeitar os amados. Mas notem, será que alguém aqui, ou os que nos assistem, tem alguma prova bíblica concreta, prova concreta, de que o seu nome está escrito no livro da vida? Ah, pastor, desde que eu sou criança que eu ouço isso. Quando eu aceitei Jesus, eu fui lá na frente e falei, seu nome está escrito no livro da vida. Qual é a prova que você tem? Você tem um papel assinado com o sangue do Cordeiro? Não temos nada, isso é fé. Qual é a prova, queridos, que nós seremos arrebatados? E tudo isso aqui vai ficar... Ana Júlia, né? Toca muito bonita, Ana Júlia, mas Jesus voltando, esse teclado fica, não sobe não, viu? Fica tudo aqui embaixo. Os equipamentos, fica tudo. Eu vou até dizer uma coisa, Douglas. Eu tenho dito isso lá na minha igreja. É bom que seja gravado isto, porque no dia do arrebatamento vão entrar pessoas aqui, apavoradas. A igreja foi embora, vai ficar tudo aberto. E vai ficar gravado de que nós estávamos falando sobre o arrebatamento da igreja do Senhor. E alguém vai acessar essas máquinas, era verdade, a igreja já foi embora há muito tempo. Fé, nós vamos embora. Não sei se vai dar tempo da senhora trazer todos os móveis para o seu novo apartamento, mas nós vamos embora. A Bíblia diz que Pedro diz o seguinte para Jesus, se é tu mesmo, manda que eu vá. Aí Jesus falou, vem. E ele começa a andar sobre as águas e sente o vento forte. E o texto diz que ele começa a ir para o fundo. Meus amados, essa situação de Pedro é a nossa realidade. Oramos, pedimos a bênção do Senhor, Deus nos dá, nos orienta, nos ordena a ir, nos dá ordem para irmos, mas aí começamos a sentir um vento contrário. E já que é a situação do momento, veio o vento da pandemia. Aí nós ficamos a pensar, mas ele era tão crente, fiel, dizimista, isso não garante nada, dizimista, assíduo, e partiu. Ora, amados, sentindo o vento forte, teve medo. Ouça, nós não temos o privilégio de não sentir medo, isso é coisa normal, isso é coisa comum. Nós não somos blindados, nós entramos em crise, sofremos depressão sim, não é? Sofremos angústia na alma sim, isso é coisa comum aqui de baixo. Sentindo o vento forte, teve medo, e ele começa a ir para o fundo. Quando isto acontecer com você, quando isso acontecer com você que nos ouve, sentindo o vento forte, seja este vento de notícias ruins, quando o medo bater na sua porta, quando você começar a ir para o fundo, clame pelo Senhor. A Bíblia diz, queridos, que Jesus estava
perto de Pedro, tão perto que quando ele clama, ele estende as mãos. É esse Jesus que desde o nosso nascimento está conosco. Nos lugares que você sequer imaginou que poderia passar, passou, está aqui. Porque ele está dizendo, eu estou convosco. A Bíblia diz, amados, o salmista escreve, e eu gosto muito deste salmo, porque ele escreve, eu sou um prodígio para muitos. Ele está dizendo o seguinte, maneira, não era para eu estar aqui, eu sou um prodígio. Não era para eu ter nascido, não era para eu ter toda a minha condição física. Esta é a nossa realidade. Terceiro aspecto dessa reflexão é o ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho aqui é interessante. Então, notem, se faz a entrevista no RH do Senhor, vem o cursinho de capacitação, agora vem o ambiente de trabalho. Qual é o ambiente de trabalho? O mundo. Tá bom? Como é que é o mundo? Hostil. O que Jesus fala para os seus discípulos? Ele diz o seguinte, vocês são como ovelhas no meio de lobos. Qual é o alimento número 1 de um lobo? Ovelha. Só que tem um detalhe aqui. Ele diz o seguinte, Salmo 91, salmo que todos nós gostamos. Tantos cairão à nossa direita, tantos outros à nossa esquerda. E o que o texto diz? Mas nós não seremos atingidos. Sabe por que estamos aqui? Pela graça. Você entrou pela graça, vai voltar para sua casa pela graça. À tarde desse dia, pela graça. Até a volta de Jesus, pela graça. Então, o ambiente de trabalho, um mundo hostil. João 15:18, se o mundo vos aborrece, e aborrece. Queridos, o mundo está por aqui conosco, e nós com ele. Nunca vai haver compatibilidade, não é? Sempre aquela dificuldade. Então não se aborreça, você que nos está ouvindo, não se desespere, não se angustie por este mundo. Está escrito na Bíblia Sagrada que as coisas serão assim. Ruim é quando o mundo gosta de nós. Aí tem uma coisa muito errada. O texto diz o seguinte ainda, Lucas 21:12, lançarão mão de vós, vos perseguirão. Deixa eu parar aqui um pouquinho para meditar num detalhe. Não compromete eu falar isso, não compromete esta igreja em função deste vídeo, mas a realidade de Ló é a nossa. A Bíblia diz que a casa de Ló estava cercada. E estava cercada não eram por pessoas boas, eram por pessoas à margem daquela sociedade, totalmente cercadas. Nós estamos vivendo essa realidade. Nós estamos cercados. Mas tem uma lição, uma passagem, uma palavra consoladora. Quando nós estamos cercados, o nosso escape é para cima. É para lá que vamos escapar, é para o céu que vamos escapar. Às vezes as pessoas pensam, eu vou sair do Brasil. Saia, vai continuar cercado. Vou para as pesquisas. Melhor lugar de condição de vida é este país ou aquele. Vai continuar cercado. Segundo ambiente de trabalho, queridos, fala das cadeias. Talvez você pense, pastor, não estou entendendo. Se esse Jesus é tão bom, tão maravilhoso, tão benéfico, que nos acompanha em cada estágio da nossa vida, mundo hostil, agora cadeia. Atos 16, a Bíblia diz que acontece aquela experiência de Paulo, Silas e o carcereiro. Paulo e Silas estavam surrados, haviam sido surrados por causa do evangelho, por causa da verdade. Agora eles foram colocados no cepo, estão presos. E o texto diz que eles começam a cantar. Eu gosto dessa expressão cantar, porque eu não sei, eu vou arriscar, irmã Nery. Irmã Jaqueline, me perdoe, mas eu vou fazê-lo. Quantos aqui apanharam quando eram crianças? Levanta a mão. Só a mão. Ok. Uma das coisas mais gostosas, vai chegar o dia, Douglas, deixa eu abrir aqui um parênteses, vai chegar o dia, nós estamos avançando, posso falar isso, de que haverá uma interação. Nós vamos falar daqui e alguém lá do outro lado vai poder interagir conosco. Por enquanto não, mas eu tenho certeza que alguém lá levantou a mão. Eu apanhei muito. Uma das
dos melhores sonos que temos é depois da surra. É muito bom dormir depois da surra, irmã Neire. É muito bom. Você dorme soluçando. Aí quando acorda a marca da lágrima está lá ainda, né? É muito bom. Paulo apanhou. Silas também. A melhor coisa para virar a página é dormir. Sabe de uma coisa, diz Paulo, eu vou cantar. Queridos, lembra do vizinho atribulado que eu falei? As pessoas estão de olho em nós para saber como é que nós vamos reagir, irmã Neire. Eu contei um testemunho na nossa sede e vale a pena repetir aqui. Eu cheguei em casa certa vez, uma noite, e um vizinho, é uma vila, os vizinhos estavam agrupados, e um daqueles vizinhos se deslocou e veio em direção a mim. E veio falar comigo externar os seus sentimentos acerca da perda da minha nora. Ele falou, me desculpe, eu sei que naquele dia que o senhor saiu daqui, tinha acabado de acontecer, nós estávamos aqui no churrasco e música alta. Eu falei, não, fica tranquilo, você não sabia, fique em paz. Olha, o que você precisar e tal. Tá bom, tá tudo bem. E até que Juliana, ele falou o seguinte, olha, a vizinha, eu não vou falar o nome dela porque vai que ela esteja assistindo. A vizinha falou o seguinte, não, eles aguentam a pedrada, porque tem alguém superior a eles. Eles nos veem sair para ir para a igreja, eles nos veem. A coisa é tão séria, que certa vez eu saí de manhã, cumprimentei. Voltei do culto de manhã, de tarde, cumprimentei. Saí de noite, cumprimentei. Quando eu voltei, a vizinha perguntou, escuta, tá tudo bem com a sua esposa? Tá. Ela não saiu com o senhor? Não, ela está em casa, mas tá tudo bem. Existe uma nuvem de testemunhas. E as coisas que acontecem com cada um de nós, os vizinhos estão olhando. Eu quero ver como ele vai reagir. Graças a Deus, amados, por essa maravilhosa presença, por essa garantia, por esse penhor que é o Espírito Santo de Deus. E o texto diz, perto da meia-noite eles começam a cantar. As cadeias se abrem, as algemas caem, não era para eles. Aqui está o segredo. O terremoto, eu não sei se esse terremoto foi em função do sono pesado do carcereiro, o terremoto foi para acordar o carcereiro, não era para soltar Paulo e Silas. E o carcereiro agora solto, diz o seguinte, eu vou me matar, porque esses homens foram todos embora. E quando ele lança a mão da espada, ele fala, olha, está todo mundo aqui, ninguém foi embora. Sabe o que é isso, queridos? O que é que nos aguarda aí fora neste mundo? Cadeias. Sejam elas de quaisquer tipo que sejam, podem ser interpretadas. Existem. O ambiente de trabalho, desertos, naufrágios, mas existe. Eu sei que você deve estar pensando, não, mas isso não é palavra para terceira idade. Calma. Existe segurança do trabalho. Segurança do trabalho é o Atos 27. O que é a segurança do trabalho? Acontece um naufrágio. Ninguém se perde. Você pode até se molhar, não vai se perder. Eles chegam em terra firme, segura. E aí Paulo faz o que todo cristão faz. Todo cristão é voluntário. É inverno, frio, pega os gravetos para fazer uma fogueira e uma serpente pega a mão de Paulo. Lembra dos telespectadores? Os residentes daquela ilha disseram o seguinte, vai morrer. Se esse camarada fugiu do naufrágio, conseguiu escapar, chegou em terra firme, uma serpente mordeu esse camarada, está devendo. É essa a cultura do mundo. Paz, meus amados. O mundo entende o seguinte, se tem alguma coisa errada acontecendo conosco, nós estamos em pecado. Não é assim. Não funciona desta forma. Deus não anda na rota deste mundo. E o texto diz, amados, que eles olham para Paulo, já sabe por quanto tempo Paulo vai ficar vivo, dentro de 5 minutos vai inchar e vai cair. Aí não acontece, aí muda. Então é um Deus. É assim que acontece. Garantia do trabalho. As serpentes não podem fazer mal em nós. Ouça, queridos, nós não sabemos a quantidade de coisas, mas eu ouso dizer que muitas sacolas que nós levamos para as nossas casas estavam contaminadas, mas nós estamos aqui, não aconteceu nada.
Você não viu, você não sabe de quantas coisas Deus tem nos livrado. Nós não temos ideia, Douglas, como é que são feitas, com todo respeito, como é que são feitas as refeições nos lugares onde comemos. Estamos aqui. O que é isso? Garantia do trabalho. Deus é quem nos garante, Deus é quem nos protege. Vamos na reta final. Chegamos a um assunto que todos estão esperando. É o salário. Se tem a entrevista no RH, cursinho de capacitação, ambiente de trabalho e o salário, pastor. Chegamos agora. O salário, queridos, é sempre atualizado. Ou seja, não existe defasagem neste salário. É bom lembrar, a melhor idade não tem aposentadoria. Aposentadoria é só arrebatamento da igreja. Não tem defasagem, não existem perdas salariais, a correção acontece sempre e nós não somos impactados pela inflação. Eu estou falando em termos espirituais. É pago na melhor moeda do mundo. Qual é a melhor moeda, pastor? O dólar? Não. Euro? Não, nada disso. É a moeda mais cara que você possa imaginar, que não é encontrada neste mundo. Sabe qual é a moeda, amados? Moeda do céu. Qual é a moeda do céu? Galardão, coroa. E aí chegamos na melhor idade. Corpo não mais sujeito à morte. Lá naquele dia do céu, nós não vamos tomar mais comprimidos. Não vai mais aquela preocupação de... Tem até uma cartela já divididas, né? Com os comprimidos ali, segunda, terça, quarta, quinta. Não tem isso lá no céu. Não tem remédio para... Não, nada disso, amados. Não tem noite. Olha que coisa linda. Não tem sono. O alimento é o próprio Deus. Você já parou para pensar na grandeza de um lugar? Isso não entra na nossa mente, nós não conseguimos mensurar isto. Um lugar que não há ameaças. É o Éden, volta para o Éden. Pode dormir de janela aberta, se é que no céu tem casa que tem janela. Não tem ameaça, não tem inimigo, acabou. É só aqui embaixo esse negócio, queridos. Para onde nós vamos, não existe isto. E mais, estou terminando. Presença eterna do patrão. Nós não estaremos sozinhos nos céus. Jesus vai estar conosco. Sabe aquela marca do sacrifício da cruz? Nós vamos poder colocar o dedo na cruz e sentir, isso aqui fui eu que fiz. A marca vai estar lá, amados, para provar que Ele é o Cordeiro de Deus. Marca, presença dEle. Ainda que Jesus, ou Deus, seja tão ocupado, nós vamos imaginar este globo terrestre, esse universo, mas Deus para nos ouvir. Aqui está a importância das fases. Se é uma criança, Deus ouve. Se está na fase da puberdade, Deus ouve. Se é um adolescente, Deus ouve. Se é moço, Deus ouve. Se é na fase adulta, Deus ouve. Se é na fase da velhice, Deus ouve. Se é na fase das cães, cabelos brancos, Deus ouve. Se é no leito, a Bíblia diz que Ele afofa o leito. Se é em prisões, ouve. Aqui está a promessa de um Deus perto, que é o que nós tanto precisamos. Outro aspecto, queridos, cada fase que passamos, nós precisamos de roupas adequadas a estas fases, não é? Os amados sabem que fica estranho. Não vou dizer que é feio, mas é estranho quando a roupa não se adequa à fase. O negócio fica meio assim, estranho, apertado, não é? Aqui, nesta fase, não compre roupa. Não se preocupe com roupa. Ele tem para nós. A Bíblia diz que quando Adão peca, ele confecciona, já aprendeu até a confeccionar, ele confecciona avental. Na minha compreensão, avental só cobre frente. Aqui tem dona de casa, vocês sabem disso. Avental só cobre a frente. Deus vem com uma vestimenta de pele.
Então Deus no mesmo tempo, Deus confecciona a roupa e mais, deu certinho em Adão e Eva. Existe uma roupa espiritual guardada no céu que se adequa a mim e a você perfeitamente e é eterna. E finalmente, queridos, o melhor vem agora. Talvez você pense, tá bom, pastor, tudo isso aí tem vaga? Tem. A vaga não se fecha, não se acaba. Nós encontramos aqui, amados, o seguinte: todos têm acesso ao seu escritório. E aí eu quero chamar a sua atenção. É possível que aqui, e os que nos ouvem, foram forçados, optaram não, foram forçados a trabalhar em home office, né? Só que isso é antigo. Home office não é coisa de agora, de pandemia. Deus já tinha previsto isso há muito tempo. Sabe por quê? Sabe qual é o nosso home office? É o nosso quarto. O patrão está lá. Quando você entra e fecha a porta para dobrar os seus joelhos e conversar com ele, fala: estou aqui. Antes que possamos falar alguma coisa, eu sei que você precisa. Eu sei da sua necessidade. É esse Deus maravilhoso, amados, que nos assiste em todo o tempo. E finalmente, queridos, passa-se este período de experiência, que são fases, não é, na nossa vida, e nós chegamos à parte final. A salvação ela é composta de 3 fases. A primeira, morte de Cristo. O dia que nós levantamos as nossas mãos para Cristo. E a terceira fase, consumação, quando Ele vier buscar a sua amada igreja. Queridos, que fiquemos com essa palavra. Nós sabemos que hoje em alguma dessas fases nós seremos isolados, não é? Dependendo da fase que estivermos, nós seremos colocados de lado, mas com uma certeza. O texto que nós lemos diz: eu não mudo. Desde o ventre fala de ainda não ter nascido. Desde a madre fala de criança. Criança é teimosa demais. Por isso que a Bíblia diz que nós somos como crianças, teimosos demais. Mas a paciência, tolerância, benignidade, a misericórdia de Deus nos preserva. Por isso estamos aqui, amados. E aí, todas estas fases têm os seus desafios, têm as suas necessidades. E em todas elas, Deus sempre esteve conosco. Até aqui. E permanecerá até o dia que, por Jesus, Ele venha buscar a sua amada igreja. Deus nos ajude. Deus abençoe a cada um dos amados, cada um que aqui está representando a sua família, que seja assistida por esse Deus maravilhoso. Jaqueline, posso orar por este povo? Vamos nos colocar de pé, queridos, e vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele a bênção, a graça e o favor desse maravilhoso Deus. Oremos a Deus. Pai santo e justo, nós te louvamos nesta manhã pelo teu imenso amor para conosco. Não há palavras para te agradecer, Senhor, todo o cuidado, todo o denodo, Senhor, que tu tens mostrado para conosco. E sabemos que não somos merecedores, não éramos para estarmos aqui, mas pelo sangue de teu amado Filho Jesus, tu nos tens alcançado. Chegamos, Deus, em 2022, porque na verdade em 2020, quando a agenda do mundo foi rasgada por ti, nós não imaginávamos chegarmos até aqui. Tu és o nosso Pai, a nossa paz, nossa segurança, nossa blindagem, és o nosso escudo, és a nossa fortaleza. A tua palavra diz que tu és, meu Senhor, uma fortaleza no dia da tempestade. Deus, que cada família que está aqui, sendo representada por cada um dos teus filhos, assiste cada lar. Senhor, meu Deus, se há nas nossas casas pessoas mais idosas, cuida, Senhor. Livra de tombos, livra de quedas, livra de fraturas, livra dos males próprios desta terra. Guarda os nossos familiares, Senhor, aos que nos assistem, que eles sintam a doce e maravilhosa presença tua, presença que consola, presença que conforta, presença que afaga, presença que enxuga as lágrimas, e as nossas lágrimas são frases para ti.
Tu és o único Deus capaz de enxergar as nossas lágrimas que rolam para dentro. Tu és o único Deus que pode colhê-las no teu odre e as escrever no teu livro. Consola corações, consola famílias, dá vigor, Senhor, para cada um e abençoa este trabalho. É o que te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tome seus assentos, que este trabalho flua, Imagem Querida, produza, cresça para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.